o que realmente acontece quando o bambu cresce. O bambu é uma das plantas que mais cresce na natureza, com algumas espécies podendo crescer quase 1 metro por dia. Esse crescimento impressionante não só fascina, mas também revela a biologia única do bambu. Ao contrário da maioria das plantas, o bambu tem caules ocos, o que lhe confere uma combinação de resistência e flexibilidade, tornando-o um excelente material de construção. Construtores ao redor do mundo estão cada vez mais utilizando o bambu para criar estruturas sustentáveis, já que ele cresce rapidamente e pode ser colhido de forma sustentável. Isso significa que o bambu pode se tornar uma fonte renovável de material, reduzindo a pressão sobre as madeiras tradicionais. Além disso, a capacidade do bambu de absorver carbono ajuda a combater as mudanças climáticas, tornando-o um aliado valioso para o nosso planeta. Com todas essas vantagens, não é surpresa que as pessoas estejam redescobrindo o bambu como um recurso versátil na arquitetura moderna. Como o bambu pode mudar nosso futuro na construção? E se eu te dissesse que Michael Jackson possuía um parque de diversões? Escondido na Califórnia, o rancho Neverland não era apenas uma propriedade luxuosa, era um paraíso encantado inspirado no espírito de Peter Pan. Michael Jackson comprou esse lugar mágico por impressionantes 17 milhões de dólares em 1988, movido pelo seu amor pelas crianças e pelo desejo de criar um espaço seguro para brincar. Imagine uma paisagem repleta de brinquedos, um zoológico de contato e até uma roda gigante onde as crianças podiam rir e brincar sem preocupações. No Neverland, risadas alegres ecoavam por jardins exuberantes e fontes cintilantes, criando uma atmosfera mágica que convidava à exploração e à diversão. Jackson sonhava com um santuário, onde crianças de todas as origens pudessem desfrutar de sua inocência, cercadas por decorações lúdicas e características imaginativas. Embora o rancho tenha deixado de funcionar como parque de diversões há anos e tenha passado por várias transformações, ele permanece como um testemunho da visão única de Jackson sobre a vida. Sua crença no poder da imaginação deu origem a um lugar que misturava lar e sonho, cativando o coração de muitos. Não é incrível como a visão de um homem criou um mundo mágico para tantos? Você sabia que há 100 bilhões de neurônios no seu cérebro? Esse número impressionante faz do cérebro um dos órgãos mais complexos do corpo humano. A maioria desses neurônios, cerca de 55 a 70 bilhões, está localizada no cerebelo, uma parte pequena, mas crucial do cérebro, situada na parte de trás da cabeça. O cerebelo é responsável pelo controle dos movimentos e pela coordenação, permitindo que você realize atividades do dia a dia, como andar, digitar ou praticar esportes. É como o centro de comando do seu corpo para os movimentos, garantindo fluidez e precisão nas suas ações. Essa rede complexa de neurônios se comunica rapidamente para aprimorar suas habilidades motoras. Então, da próxima vez que você estiver equilibrando-se em uma bicicleta ou pegando uma bola, lembre-se de que seu cerebelo e seus bilhões de neurônios estão trabalhando arduamente para tornar esses movimentos possíveis. Não é incrível o nosso cérebro? Você consegue imaginar que as carteiras têm mais de 3.000 anos? A carteira mais antiga conhecida foi encontrada na Alemanha e data da Idade do Bronze, quando as pessoas as usavam para carregar ferramentas, moedas e mercadorias para comércio. Vamos para os dias de hoje. As carteiras se tornaram acessórios indispensáveis para muitos de nós. Em média, uma pessoa carrega cerca de $90 em dinheiro, sem contar cartões de crédito, documentos de identidade e cartões de fidelidade. Com a mudança de nossas necessidades, os designs das carteiras também mudaram. Hoje, podemos encontrar carteiras que não só têm um visual elegante, mas também oferecem funções como proteção contra leitura RFID, para proteger contra roubos digitais. Isso significa que as informações do seu cartão de crédito permanecem seguras contra escaneamentos indesejados, proporcionando tranquilidade. Desde carteiras simples até carteiras multifuncionais, esses companheiros confiáveis evoluíram, mantendo-se fiéis ao seu propósito original. Não é interessante como um objeto simples pode ter uma história tão rica e se adaptar às necessidades modernas? Você pode se surpreender. O lema da América tem uma história. Muitas vezes pensamos que a frase "confiamos em Deus" faz parte dos valores americanos desde os tempos dos pais fundadores, mas ela se tornou oficialmente o lema nacional apenas em 1956. Naquele momento, no auge da Guerra Fria, os EUA queriam mostrar seus valores em forte contraste com regimes ateus, como a União Soviética.
Antes desse lema, usava-se um lema mais tradicional, e pluribus unum, que significa de muitos, um. Embora confiamos em Deus tenha aparecido pela primeira vez em moedas em 1864, ela surgiu um pouco mais tarde em notas de papel. Essa evolução reflete as mudanças nos sentimentos da nação, que buscava sua identidade em meio a conflitos globais. Então, da próxima vez que você ver essa frase, lembre-se de seu caminho único pela história americana. Os coelhos realmente ouvem tão bem? Suas grandes orelhas móveis os destacam entre os outros animais. Ao contrário de muitos, as orelhas dos coelhos podem girar quase 270 graus, permitindo que captem sons de diferentes direções sem mover o corpo. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência, pois ajuda a detectar predadores próximos. Quando um coelho ouve um som, consegue rapidamente identificar de onde vem, mesmo que seja baixo. Essa audição aguçada, combinada com uma visão excelente, torna os coelhos incríveis em reconhecer perigos. Essas características não são apenas impressionantes, mas essenciais, permitindo que os coelhos sobrevivam na natureza, onde estar ciente do ambiente pode significar a diferença entre a vida e a morte. Então, da próxima vez que você ver um coelho mexendo as orelhas, lembre-se de quão incríveis são essas criaturas peludas. Difícil de acreditar, mas as árvores de Natal começaram na Casa Branca. Em 1856, Franklin Pierce, o 14º presidente do ZEU, entrou para a história ao colocar a primeira árvore de Natal na Casa Branca. Essa linda tradição continua a trazer alegria a cada temporada de festas. As primeiras árvores eram bem simples, decoradas com velas, frutas e pequenos brinquedos feitos à mão. Com o tempo, as decorações se tornaram mais elaboradas, incluindo luzes elétricas e enfeites temáticos que encantavam os visitantes. Hoje, a árvore de Natal na Casa Branca se tornou um símbolo da celebração nacional, exibindo decorações que celebram o patrimônio americano, a unidade e o espírito festivo. Todo ano, milhões de pessoas aguardam ansiosamente para ver a árvore lindamente decorada, lembrando-nos da alegria e da união que a temporada de festas traz. Você consegue imaginar a magia daquela primeira árvore de Natal? Você já pensou sobre o momento do tempo? Um momento, surpreendentemente definido como a duração de 90 segundos, oferece uma visão única de como medimos o tempo. Embora frequentemente consideremos que uma hora tem 60 minutos, essa definição destaca que, na verdade, há 40 momentos em uma hora. Essa medida em comum remonta à Idade Média e nos ajuda a valorizar de forma diferente os segundos que passam. Imagine quantos eventos podem caber em apenas 90 segundos, como ouvir sua música favorita ou fazer uma respiração profunda. Compreender o tempo dessa maneira nos ajuda a perceber como os momentos passam rapidamente, nos incentivando a aproveitar cada um deles. Em nosso ritmo acelerado de vida, lembrar que um momento não é apenas um instante pode mudar nossa percepção do tempo. Na próxima vez que olhar para o relógio, pense em quantos momentos você viveu naquela hora. Acredite ou não, mas ocorreu um trágico tiroteio. Em 2010, a chocante morte de Greg Flanagan em seu quarto de hotel trancado no Texas deixou os investigadores perplexos. Flanagan não tinha ferimentos externos, mas as lesões internas eram graves, levando a uma intensa investigação de 8 meses. As autoridades resolveram o mistério ao descobrir uma reviravolta estranha, envolvendo um hóspede bêbado do quarto ao lado. Esse homem imprudente, sob efeito de álcool, disparou acidentalmente uma arma e a bala atingiu Flanagan em um ponto vulnerável, resultando em sua morte prematura. Este trágico incidente levanta questões sobre a segurança em hotéis e as consequências inesperadas de comportamentos irresponsáveis. Como podemos garantir melhor a segurança dos hóspedes quando tais eventos aparentemente aleatórios podem ter consequências devastadoras? Situações como essa nos lembram de estarmos atentos ao nosso redor, onde quer que estejamos. O que realmente impulsiona o poder real do Antigo Egito? No Antigo Egito, os faraós eram vistos como figuras divinas, quase como deuses, responsáveis por manter a harmonia e a ordem. A palavra faraó significa grande casa, simbolizando a conexão entre o rei e a casa de Deus. Por exemplo, o rei Pepe II governou impressionantes 90 anos. Para lidar com as incômodas moscas que frequentemente perturbavam os aposentos reais, ele tinha uma solução inusitada. Seus escravos eram cobertos de mel, criando uma atração irresistível para os insetos, desviando-os do rei. Essa prática estranha, mas eficaz,
Mostra até onde os antigos egípcios estavam dispostos a ir para manter o conforto e a dignidade de seu faraó. O reinado de Pepi foi tão longo que ele testemunhou enormes mudanças em seu reino, mostrando que até os monarcas precisavam enfrentar desafios naturais para manter seu status divino. Que interessante! Veja o que realmente acontece quando você encontra uma lagarta com chifres. Essa criatura incrível, conhecida por seus espinhos laranja brilhantes, é uma das maiores lagartas do mundo, podendo atingir até 15 centímetros de comprimento. Enquanto se alimenta de folhas, ela se prepara para uma transformação maravilhosa em uma linda borboleta. Embora sua aparência assustadora possa fazer você hesitar, não se preocupe, essa lagarta não representa perigo para os humanos. Os espinhos brilhantes da lagarta com chifres servem como um aviso para predadores em potencial, sinalizando que não vale a pena mexer com ela. Esses espinhos são uma forma inteligente de camuflagem na natureza, ajudando-a a se misturar ao ambiente enquanto come e cresce. Assim que terminar de se alimentar, ela entrará na fase de pupa e, mais tarde, surgirá como uma borboleta deslumbrante com seu próprio charme único. A natureza não é cheia de surpresas? E se eu te contar sobre a gigantesca estátua de Shiva? Em Murudeshwar, na Índia, há uma incrível estátua do Senhor Shiva, com 37 metros de altura. Essa impressionante escultura é não apenas enorme, mas também uma maravilha cultural, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Ela está localizada ao lado de um belo templo e observa o magnífico mar Arábico, criando um cenário deslumbrante que destaca sua grandeza. Construída em 2006, a estátua é uma obra-prima artística e possui um profundo significado espiritual para os fiéis. Ao admirar o Senhor Shiva, você pode sentir paz e inspiração enquanto as ondas quebram na costa ao longe. Lendas locais frequentemente contam histórias de devoção relacionadas ao templo, tornando-o um popular destino de peregrinação. Se algum dia você estiver por perto, reserve um momento para apreciar essa magnífica estátua. Isso lhe dará uma visão única do rico patrimônio da Índia. Você já viu uma obra de arte tão monumental? É verdade que o universo tem uma teia cósmica. Essa estrutura fantástica é a maior do universo e se parece com uma enorme rede complexa espalhada pelo cosmos. Imagine uma teia gigante formada por galáxias, aglomerados e matéria escura, interconectada por vastos espaços vazios, como fios e lacunas em uma impressionante tapeçaria. A gravidade tem sido a tecelã mestre ao longo de bilhões de anos, unindo a matéria e formando filamentos de matéria escura, que atuam como rodovias cósmicas onde as galáxias se encontram. Esses fios se convergem em nós densos, criando aglomerados que brilham com a luz de bilhões de estrelas. Mas há mais na história. A energia escura está em ação, empurrando as galáxias para longe e adicionando um toque fascinante à narrativa cósmica. Quando os cientistas estudam a teia cósmica, eles desvendam mistérios da formação e evolução das galáxias, revelando segredos guardados pelas forças sombrias da matéria escura e da energia escura. Compreender essa teia cósmica não apenas ilumina a estrutura do universo, mas também nos ajuda a entender o delicado equilíbrio de forças que moldam nossa realidade. Quem diria que nosso universo está intrincadamente entrelaçado de uma maneira tão espetacular? Vamos revelar a verdade sobre a excursão de La Champ. Este evento incrível aconteceu há cerca de 41 mil anos e foi um momento chave na história da Terra, quando o campo magnético do nosso planeta mudou temporariamente. Imagine que sua bússola aponta para o sul em vez do norte. Os cientistas acreditam que essa mudança pode ter causado alterações drásticas no clima e no meio ambiente da época. O campo magnético atua como um escudo, protegendo-nos da radiação solar prejudicial, e quando ele oscila, a Terra pode ter sido exposta a níveis mais altos de radiação. Isso pode ter afetado várias formas de vida, incluindo migrações de animais e ecossistemas. Geólogos e arqueólogos estudam evidências em rochas e sedimentos para aprender mais sobre esse período misterioso. Compreender a excursão de La Champ nos ajuda não apenas a apreciar a natureza dinâmica da Terra, mas também a nos prepararmos para futuras mudanças em nosso campo magnético. Quais outros segredos estão escondidos no passado do nosso planeta? A verdade é que o nome da Beyoncé é especial. Beyoncé Giselle Knowles Carter, uma das maiores ícones da música hoje, carrega uma linda parte da história da sua família em seu nome.
Seu primeiro nome, Beyoncé, homenageia o sobrenome de solteira de sua mãe, Tina Knowles, refletindo uma conexão profunda com suas raízes. Essa escolha de nome única não só destaca a herança da sua família, mas também reflete sua arte distinta na indústria musical. Reconhecível e memorável, seu nome se tornou sinônimo de talento incrível e sucesso. Crescendo em Houston, Texas, Beyoncé absorveu uma mistura de música, dança e performance, o que abriu caminho para sua notável ascensão à fama. Começando com o grupo Destiny's Child, ela conquistou corações ao redor do mundo antes de iniciar sua poderosa carreira solo. O nome da Beyoncé é mais do que apenas um rótulo. Ele representa sua história pessoal, mostrando sua jornada desde o legado de sua mãe até se tornar uma superestrela global. Com múltiplos prêmios e um desejo de empoderar os outros, Beyoncé ilustra como a herança e a identidade moldam talentos notáveis e inspiram incontáveis fãs ao redor do mundo. Você ficará surpreso ao saber que os limpadores de para-brisa já foram manuais. Em 1903, Mary Anderson, uma inventora determinada, criou os limpadores automáticos por causa de um grande incômodo. Dirigir na chuva era um verdadeiro desafio, pois ela precisava limpar o para-brisa manualmente o tempo todo. Essa tarefa desconfortável a inspirou a ter uma ideia brilhante. Anderson desenvolveu uma alavanca dentro do carro que acionava um mecanismo de mola, limpando a água automaticamente. Sua inovação aumentou significativamente a segurança e o conforto ao dirigir, permitindo que os motoristas vissem bem mesmo em condições climáticas ruins. Embora a invenção tenha encontrado ceticismo no início, ela se tornou a base para os limpadores automáticos que usamos hoje. Imagine como seria dirigir sem essa função tão importante. Então, da próxima vez que você ligar os limpadores, lembre-se de Mary Anderson e sua contribuição para a segurança nas estradas. As enguias elétricas realmente podem te surpreender. Esse ser incrível, que na verdade não é uma enguia, mas um tipo de peixe com patas, é capaz de dar choques de até 600 volts. Isso é suficiente para paralisar animais grandes, tornando esses peixes predadores temíveis. As enguias elétricas usam seus choques para caçar, atordoando presas como peixes e pequenos mamíferos antes de engoli-los inteiros. Elas não só usam eletricidade para capturar comida, mas também saltam da água para atacar ameaças, o que é uma forma inesperada de defesa. Em seus corpos existem células especializadas chamadas eletrossomas, que geram esses poderosos choques. Cada descarga é uma impressionante demonstração da engenharia da natureza, permitindo que as enguias elétricas prosperem em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Não é incrível como um peixe tão único desenvolveu uma habilidade tão poderosa para sobreviver? Você vai se surpreender. A Faircon transmite animais selvagens ao vivo. Imagine observar uma família de elefantes bebendo água em um poço, ou leões brincando entre si, tudo isso sem sair de casa. A Faircon é um site que te leva ao coração da incrível vida selvagem da África do Sul, oferecendo transmissões ao vivo de animais em seu habitat natural. Essa plataforma proporciona uma experiência única que supera qualquer reality show. Você pode testemunhar o comportamento real dos animais selvagens, como uma mãe guepardo ensinando seus filhotes a caçar, ou macacos brincalhões pulando de árvore em árvore. Os espectadores podem se conectar a qualquer momento, e cada transmissão traz uma nova aventura, conectando-nos à natureza como nunca antes. A Faircon não apenas entretém, mas também aumenta a conscientização sobre a importância da conservação da vida selvagem, lembrando-nos das incríveis criaturas que compartilham este planeta conosco. Pronto para ver o mundo selvagem da África do Sul? Por que os anéis de Saturno desaparecem tão rápido? Os incríveis anéis de Saturno, compostos principalmente de gelo e pedras, não são tão permanentes quanto parecem. Com o tempo, as forças gravitacionais de Saturno e a intensa radiação solar atraem esses materiais para mais perto do planeta. Esse processo é chamado de chuva de anéis, quando partículas dos anéis vão gradualmente para a atmosfera de Saturno, criando um espetáculo fascinante. Os cientistas estimam que, se isso continuar nesse ritmo, os famosos anéis de Saturno podem desaparecer completamente em cerca de 100 milhões de anos. Imagine um mundo sem essas deslumbrantes faixas de gelo. Estudar esse fenômeno ajuda os astrônomos a entender não apenas Saturno, mas também outros corpos celestes com sistemas de anéis. Isso levanta questões interessantes sobre o ciclo de vida desses anéis, como eles se formam, como se desenvolvem. O mistério dos anéis desaparecendo de Saturno
nos conta muito sobre a natureza dinâmica do nosso universo. Você consegue adivinhar o que realmente move nossa curiosidade espacial? Em 2019, cientistas alcançaram um marco importante ao obter a primeira imagem clara de Arrokoth, um objeto incrível a 4,1 bilhões de milhas da Terra. Esse objeto gelado, parte do cinturão de Kuiper, nos oferece uma visão da antiga Sistema Solar e dos blocos de construção dos planetas. A imagem foi capturada pela sonda da NASA, New Horizons, que já fez história ao sobrevoar Plutão em 2015. A clareza da imagem de Arrokoth permitiu que os pesquisadores estudassem sua forma única e características da superfície, gerando entusiasmo e novas perguntas sobre sua formação. Observar objetos como Arrokoth ajuda os cientistas a reconstruir a história e a evolução do nosso vizinhança cósmica. Que mistérios esse mundo distante pode esconder sobre o passado do nosso universo? A jornada pelo espaço continua se desenrolando, alimentando nossa curiosidade. Vamos revelar a verdade sobre Ludovine, a cadela amiga. Durante a meia maratona em Elkmont, Alabama, aconteceu uma reviravolta inesperada. Uma cadela cheia de energia chamada Ludovine escapou do seu quintal e se juntou à corrida. Com uma energia inesgotável e determinação, Ludovine correu os 21,1 quilômetros, impressionando a todos ao terminar em 7º lugar entre os participantes humanos. Essa atleta de 4 patas conquistou os corações de todos presentes, pois sua participação alegre trouxe um charme especial ao evento. Os organizadores da corrida ficaram tão impressionados com sua performance que decidiram renomear a meia maratona para a Meia Maratona dos Cães Amigos. A aventura de Ludovine nos lembra que, às vezes, a espontaneidade pode levar a momentos extraordinários. Seja você um corredor ou apenas um amante de pets, a história de Ludovine nos inspira a abraçar as jornadas inesperadas. Não é incrível como uma pequena aventura pode unir uma comunidade? Surpreendentemente, é um fato que barbas podem impressionar. O Campeonato Mundial de Barbas e Bigodes é uma celebração épica da arte dos pelos faciais, que atrai entusiastas apaixonados de todo o mundo a cada 2 anos. Imagine um salão vibrante cheio de participantes, exibindo seus pelos faciais meticulosamente elaborados, em categorias que vão desde barbas majestosas até estilos excêntricos que desafiam a gravidade. Esses competidores colocam sua criatividade em cada estilo, criando desde bigodes perfeitamente enrolados até obras-primas de barbas que parecem maiores que a vida. A atmosfera é elétrica, com os participantes aproveitando música ao vivo, saboreando comidas deliciosas e formando amizades com outros aficionados por pelos faciais. Não se trata apenas de competição, é um encontro que promove um senso único de comunidade entre aqueles que apreciam a arte do cuidado pessoal e da autoexpressão. Para quem se interessa pelo diversificado mundo dos pelos faciais, seja você fã de uma simples barba por fazer ou de uma barba intrincada de mago, este campeonato oferece uma experiência inesquecível que celebra a criatividade e a camaradagem. Você vai se juntar à diversão na próxima vez? Tudo começou em 1974, quando o professor húngaro Erno Rubik inventou o cubo mágico, uma maravilha que se tornou um fenômeno mundial. Este cubo intrigante com suas cores vibrantes atrai e envolve milhões com seu design aparentemente simples. Você pode vê-lo apenas como um brinquedo, mas ele é um desafio mental excepcional, tendo vendido mais de 350 milhões de unidades em todo o mundo, tornando-se um dos brinquedos mais populares já criados. A mágica do cubo mágico está na fusão perfeita de criatividade e lógica. Cada giro transforma o quebra-cabeça em um novo desafio, incentivando crianças e adultos a aprimorar suas habilidades de resolução de problemas. Além da sala de aula, o cubo influenciou uma variedade de atividades, desde emocionantes competições de speedcubing até instalações artísticas inovadoras. Ele também inspirou videogames e tendências de moda, consolidando seu lugar na cultura popular. Pense nas inúmeras horas dedicadas a resolver seu labirinto colorido. Seja você um cubista experiente ou um curioso iniciante, este quebra-cabeça icônico continua a nutrir nossa criatividade e espírito aventureiro, mostrando que conceitos simples podem deixar um legado imenso. Você sabia que o beija-flor-bee é pequeno, mas poderoso? Essa incrível ave que vive em Cuba é a menor do mundo, medindo apenas 5,1 centímetros do bico à cauda e pesando menos que uma moeda. Imagine algo tão pequeno zumbindo ao nosso redor com uma energia incrível.
Apesar de seu tamanho, o beija-flor bee tem um apetite enorme, visitando mais de 1.500 flores todos os dias, para beber seu néctar doce. Para manter sua alta energia, ele bate suas pequenas asas até 80 vezes por segundo, criando um borrão hipnotizante de movimento. Essa pequena ave não só encanta os amantes de pássaros, mas também desempenha um papel importante na polinização, ajudando as plantas a se reproduzirem ao voar de flor em flor. O beija-flor bee mostra como até os menores seres podem ter um grande impacto no ecossistema. Não é incrível pensar em como uma ave tão pequena pode fazer tanto pela natureza? Vamos revelar a verdade sobre o desafio do steak. Você sabia que mais de 10.000 corajosos participantes já tentaram o famoso desafio de 72 onças de carne? Essa incrível façanha que acontece em restaurantes como o The Big Texan Steak Ranch em Amarillo, Texas, desafia os participantes a comerem 4,5 kg de steak em menos de 1 hora. Além do steak, os competidores também precisam comer um acompanhamento de camarões, salada, batata assada e um pão. Pode parecer impossível, mas para muitos é uma questão de honra. Alguns treinam seu apetite como atletas, se preparando dias antes do desafio, aumentando as porções ou gradualmente comendo mais. Esse desafio não é só sobre comida, é um teste de força de vontade e determinação. Você acha que consegue conquistar essa montanha de carne? Ou será derrotado pelo seu tamanho imenso? Junte-se aos vencedores ou assista admirado enquanto outros tentam. É verdade que Michael Jackson possuía um zoológico? Sim, é verdade. A famosa propriedade de Michael Jackson, com 2.700 acres, conhecida como Rancho Neverland, não era apenas uma casa. Era um lugar luxuoso com muitas atrações incríveis. Imagine viver em um lugar com seu próprio zoológico e parque de diversões. A propriedade foi projetada para refletir a personalidade excêntrica de Jackson, com uma roda gigante, máquinas de jogos e até um trem que circulava pelo local. No entanto, manter uma propriedade tão grandiosa custava muito, frequentemente exigindo milhões de dólares por mês. O amor de Jackson pelos animais se manifestava na diversidade de criaturas exóticas que ele mantinha em Neverland, o que gerava tanto admiração quanto críticas. Infelizmente, após sua morte, esse rancho encantado caiu em desuso, deixando os fãs a recordar os momentos mágicos que um dia preencheram aquele lugar. O que você acha do estilo de vida luxuoso dele? Você sabia que o chá de crisântemo já prometeu a imortalidade? Na medicina chinesa antiga, esse chá herbal vibrante era valorizado não apenas por suas flores bonitas, mas também por suas incríveis propriedades. As pessoas acreditavam que beber chá de crisântemo poderia levar à vida eterna, tornando-o um elemento central em várias tradições de cura. Embora as promessas de imortalidade possam parecer fantásticas hoje em dia, o chá de crisântemo realmente contém antioxidantes benéficos. Esses antioxidantes ajudam a proteger o corpo do estresse oxidativo e a reduzir a inflamação. Embora não seja uma cura milagrosa, muitos ainda apreciam o chá de crisântemo por suas propriedades calmantes e seu sabor floral agradável. Hoje, os apreciadores valorizam-no não apenas por seu significado histórico, mas também por seu sabor refrescante. Então, da próxima vez que você tomar esse lindo chá, lembre-se de seu passado fascinante e da cultura que acreditava que ele poderia vencer a morte. Desfrutar de uma xícara é uma maneira agradável de se conectar com tradições antigas, não é? Muitos não sabem, mas Al Capone tinha um segredo. Por trás de sua atividade criminosa durante a Lei Seca, esse gangster famoso se disfarçava como um vendedor de móveis usados. Embora muitos o vissem como um simples lojista, na verdade, Capone controlava uma vasta rede de negócios ilegais, incluindo contrabando de álcool e organização de bares clandestinos. Esse disfarce astuto permitia que ele circulasse livremente na sociedade, construindo uma reputação de empresário e não de criminoso. Sua loja lhe dava a aparência de uma pessoa comum, algo crucial em uma época em que as autoridades lutavam ativamente contra o crime organizado. A habilidade de Capone de se misturar com empresários legais enquanto gerenciava um império criminoso demonstra sua astúcia e engenhosidade. É surpreendente que essa vida dupla tenha contribuído para seu status lendário, levantando questões sobre moralidade, lei e até onde alguns estão dispostos a ir por poder e riqueza. Como ele conseguiu evitar a lei por tanto tempo? Pronto para o treino? Seu coração começa a bater mais rápido. Esse fenômeno incrível se chama aumento antecipado e acontece com todos, antes de você começar a se exercitar.
Seu pulso já começa a acelerar cerca de 1 minuto antes. Por que isso acontece? É porque seu cérebro envia sinais ao seu coração, preparando o corpo para a atividade que vem a seguir. Isso significa que até mesmo pensar em ir à academia ou dar uma caminhada rápida pode fazer seu coração bater mais rápido. Essa reação involuntária é parte da incrível capacidade do corpo de se preparar para o esforço físico, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos e o cérebro. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços ou levantar pesos, lembre-se de que seu coração já está pronto. Essa ativação precoce ajuda a melhorar seu desempenho e resistência, permitindo que você treine com mais energia. Não é incrível como nossos corpos se preparam para agir? Entendendo esse processo natural, você poderá apreciar como nossos sistemas estão prontos para a atividade física. Você sabia sobre a tradição secreta de homenagear no Disneyland? Ao longo dos anos, o Disneyland, frequentemente chamado de o lugar mais feliz da Terra, se tornou o cenário de um ritual inesperado e emocionante. Pessoas espalham as cinzas de seus entes queridos, especialmente na mansão mal-assombrada. Embora o parque tenha regras rigorosas que proíbem essa prática, há rumores de visitantes que secretamente prestam homenagem a seus parentes falecidos no ambiente assustador da mansão mal-assombrada. Para muitos, esse lugar guarda memórias preciosas, tornando-se significativo para sentir uma conexão mesmo após a morte. Embora os funcionários do parque sejam treinados para lidar com essas situações de forma delicada, eles frequentemente lembram os visitantes de levar suas memórias com eles. Essa mistura de nostalgia e amor adiciona uma camada extra à atmosfera mágica do Disneyland, levantando a questão: até onde você iria para honrar a memória de um ente querido? Você pode se surpreender. As últimas horas de Stalin foram caóticas. Quando o temido líder da União Soviética morreu em 1953, uma terrível reviravolta aconteceu. Stalin teve um derrame que o paralisou e o deixou sem fala. Mas ainda mais chocante foi o fato de que seu médico pessoal não conseguiu ajudá-lo. Enquanto Stalin lutava pela vida, seu médico foi torturado por agentes da polícia secreta, refletindo a horrível atmosfera que reinava sob Stalin. Em uma estranha mistura de medo e lealdade, os subordinados de Stalin hesitaram em chamar ajuda, temendo graves consequências. Durante 12 horas angustiantes, o líder supremo da URSS permaneceu sem tratamento, enquanto as pessoas ao seu redor estavam presas em uma teia de medo e incerteza. Esse cenário alarmante pinta um retrato vívido do poder, do medo e das duras realidades da vida sob uma ditadura. Você pode se surpreender com a invenção curiosa de Einstein. Além de ser um dos físicos mais famosos da história, Albert Einstein tinha um lado criativo que ia além da sala de aula e do laboratório. Em 1926, ele colaborou com o físico Leo Szilard para criar um design de geladeira único, conhecido como geladeira Einstein-Szilard. O que torna essa geladeira especial é que ela funcionava com calor em vez de eletricidade, sendo uma ótima opção para lugares sem fontes de energia confiáveis. O design utilizava uma série de tubos preenchidos com gás e contava com um mecanismo inteligente para absorver calor e criar um efeito de resfriamento. Essa invenção não apenas mostrou o espírito inventivo de Einstein, mas também visava resolver problemas de segurança com as geladeiras convencionais da época, que usavam gases tóxicos como amônia. Embora a geladeira Einstein-Szilard nunca tenha chegado ao mercado em massa, foi um exemplo fascinante de como o gênio de Einstein não se limitava às suas teorias monumentais na física. Então, da próxima vez que você abrir sua geladeira, pense que uma das maiores mentes da história contribuiu para criar um design que poderia resfriar nossos lanches, tudo isso com um toque de curiosidade. Você sabia que Delos é a terra dos deuses? Esta encantadora ilha na Grécia é famosa por ser o lar de Apolo e Ártemis, os dois deuses mais conhecidos da mitologia grega. Segundo a lenda, Apolo, deus do sol e da música, e sua irmã gêmea, Ártemis, deusa da caça, nasceram neste lugar sagrado, tornando Delos um importante destino de peregrinação para os antigos gregos. Além do seu significado mitológico, Delos também foi um centro religioso e comercial vibrante na antiguidade, atraindo viajantes e comerciantes em busca de negócios e adoração. Hoje, os visitantes podem explorar as fascinantes ruínas arqueológicas espalhadas pela ilha, incluindo magníficos templos dedicados aos deuses e impressionantes teatros que já acolheram grandes apresentações.
Caminhar pelos antigos caminhos de Delos oferece uma oportunidade de vislumbrar um mundo onde mitologia e comércio se entrelaçavam, tornando-o um local imperdível para todos que se interessam pela história e cultura. Imagine estar onde os antigos devotos se reuniam. Que histórias as pedras poderiam contar a você? Acredite ou não, o Alasca foi comprado por apenas 7,2 milhões de dólares. Em 1867, os Estados Unidos fizeram uma compra histórica ao adquirir o Alasca da Rússia, uma negociação organizada pelo secretário de Estado William Seward. Naquela época, muitos americanos viam o Alasca como uma terra congelada e sem valor, o que levou ao apelido de A Loucura de Seward, ou a Caixa de Gelo de Seward. No entanto, Seward enxergava o potencial da região, reconhecendo seus ricos recursos naturais e vantagens estratégicas. O preço de 7,2 milhões de dólares pode parecer incrivelmente baixo hoje, mas era cerca de 2 centavos por acre. Essa decisão ousada expandiu significativamente o território dos Tash Krishnari e abriu acesso a recursos valiosos que o Alasca ofereceu, incluindo petróleo, ouro e peixe. O acordo também trouxe grande valor em termos de posicionamento militar e rotas comerciais. Hoje, o Alasca é um testemunho da visão e das vantagens inesperadas de decisões políticas audaciosas. Não é interessante como algo que foi considerado uma loucura se tornou uma parte tão importante da paisagem americana? O que realmente acontece quando as plantas se reproduzem artificialmente? Algumas sementes artificiais, uma inovação na tecnologia agrícola, podem crescer sem polinização. Isso significa que essas sementes não dependem de abelhas, borboletas ou outros polinizadores para se desenvolver. Em vez disso, elas utilizam métodos modernos que permitem que a planta se reproduza de forma eficaz por conta própria. Imagine um jardim cheio dessas plantas resistentes, prosperando em locais onde os polinizadores podem ser escassos devido às mudanças climáticas ou à perda de habitat. Essa tecnologia não só aumenta a colheita, mas também garante uma produção de alimentos mais confiável para os agricultores. Ao reduzir a dependência de polinizadores, os agricultores têm mais controle sobre seus processos de produção, o que pode ser crucial diante de desafios globais, como a segurança alimentar. Poderiam as sementes artificiais ser a chave para uma agricultura mais sustentável no futuro? Aqui está um fato surpreendente sobre véus de noiva. O véu de noiva mais longo já registrado tem impressionantes 7.000 metros, o que equivale a cerca de 63,5 campos de futebol. Este véu extraordinário foi criado por uma equipe talentosa de designers em Chipre e oficialmente reconhecido pelo Livro dos Recordes. Com um comprimento tão enorme, ele não é apenas um acessório de moda, é uma verdadeira obra de arte e habilidade. Imagine-se caminhando pelo corredor com um acessório que se estende por mais de 4 milhas atrás de você. Este véu é feito de renda transparente e levou muitas horas para ser projetado e montado. A noiva que o usou deve ter se sentido como uma rainha, atraindo todos os olhares ao seu redor. Com este magnífico véu, os casamentos deixaram de ser apenas cerimônias, tornaram-se verdadeiros espetáculos. Quem não admiraria um elemento tão incrível da moda nupcial? Você sabia que as esponjas de vidro podem viver 15.000 anos? Esses incríveis seres marinhos não são apenas antigos. Eles estão entre os organismos vivos mais velhos do nosso planeta. Eles habitam o fundo do oceano, especialmente em áreas profundas, e pertencem a um grupo interessante chamado Porifera. Ao contrário de muitos outros animais marinhos, seus corpos são feitos de silício, o que lhes dá uma aparência de vidro. Essa estrutura única permite que eles sobrevivam em condições severas, onde poucas espécies conseguem viver. Sua longevidade significa que eles testemunharam mudanças nos ecossistemas oceânicos ao longo de milênios, tornando-os indicadores valiosos da saúde ambiental. Estudando essas esponjas, os cientistas podem entender melhor o impacto das mudanças climáticas e da poluição em nossos oceanos. Não é incrível que seres tão delicados e bonitos existam por tanto tempo, sobrevivendo a inúmeras mudanças em seu mundo aquático? Prepare-se para se surpreender com o Witzel. Esse estado incomum pode surgir após uma lesão cerebral, fazendo com que as pessoas façam piadas e trocadilhos sem parar, mesmo quando não é apropriado. Imagine uma reunião séria ou uma aula silenciosa, e de repente alguém solta uma piada, deixando todos confusos. Esse humor compulsivo não é apenas uma forma de se divertir. É um sintoma que resulta de mudanças no funcionamento do cérebro, especialmente nas áreas relacionadas à linguagem e interação social.
Pessoas com Witzel podem rir de suas próprias piadas, enquanto os outros as olham perplexos. Esse estado destaca as maneiras surpreendentes e às vezes inesperadas como nosso cérebro funciona. Ele mostra o quanto nosso senso de humor está ligado à forma como nos comunicamos com os outros. Embora possa ser engraçado, também cria dificuldades para aqueles que enfrentam isso, como se comportar em situações sociais quando seu cérebro o impulsiona a fazer piadas nos momentos mais inadequados. Você não vai acreditar no que aconteceu em um jogo de beisebol vazio. Em 29 de abril de 2015, ocorreu uma partida incomum da Major League Baseball, quando o Baltimore Orioles enfrentou o Chicago White Sox em um estádio Camden Yards sem espectadores. Devido a distúrbios civis em Baltimore, as autoridades decidiram fechar o estádio para o público, criando uma atmosfera estranha de silêncio durante todo o jogo. A partida terminou com a vitória dos Orioles por 8-2, marcando um momento significativo na história do esporte. Os fãs lembraram do poder do esporte em unir as pessoas, mas esse jogo se tornou um lembrete vívido dos problemas enfrentados pelas comunidades. A ausência de torcedores alterou a dinâmica que os jogadores costumam contar, e a vitória teve um sabor diferente. Este jogo se tornou um símbolo de resistência e reflexão, destacando como o esporte pode se entrelaçar com questões sociais mais amplas. O que você acha que os jogadores sentiram sem o apoio dos fãs? Adivinhe o que realmente cria a magia do cinema em Londres? No cinema Prince Charles, um grupo único de voluntários atua como ninjas silenciosos, garantindo que os espectadores desfrutem do filme sem interrupções. Esses dedicados voluntários se misturam às sombras, vestidos com trajes de ninja, prontos para intervir e eliminar qualquer distração. Imagine assistir a um filme épico e de repente notar um ninja deslizando pelo corredor. A missão deles é simples, mas importante: manter a atmosfera de concentração e prazer para todos. Esses ninjas são treinados para agir de forma discreta e eficiente, minimizando distrações sem fazer barulho. Os visitantes apreciam essa iniciativa inusitada, sabendo que sua experiência no cinema está protegida por esses guardiões invisíveis. Além disso, isso traz um elemento divertido ao processo. Então, da próxima vez que você visitar o cinema Prince Charles, preste atenção a esses incríveis defensores do prazer cinematográfico. Afinal, eles estão aqui para tornar sua noite de cinema inesquecível. Você sabia que os girafas têm corações muito fortes? Seus corações trabalham arduamente, bombeando sangue com uma força 2 vezes maior do que a de uma vaca. Essa força extraordinária é vital para esses animais altos, pois eles precisam de uma pressão arterial poderosa para levar o sangue rico em oxigênio até suas cabeças, que ficam altas em seus longos pescoços. Imagine só, as girafas podem chegar a 5,5 metros de altura, o que significa que seus corações precisam bombear sangue quase 2 metros mais alto do que os animais comuns. O coração de uma girafa pode pesar cerca de 11 quilos, muito mais pesado do que o coração de uma vaca típica. Essa adaptação incrível ajuda a girafa a se manter saudável e ativa, mesmo quando sua cabeça está bem alta, comendo folhas nas árvores. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se do quanto seu coração se esforça para mantê-la ativa e cheia de energia. É realmente impressionante. Descubra as maravilhas geladas do cinturão de Kuiper. Essa região fascinante do espaço fica além de Netuno e abriga muitos corpos gelados e planetas anões. Imagine um enorme campo cósmico repleto de objetos misteriosos, alguns dos quais são restos do início do Sistema Solar. O cinturão de Kuiper não é apenas um espaço vazio, aqui estão vizinhos celestes famosos, como Plutão, que já foi considerado o 9º planeta. Embora Plutão seja o mais conhecido, existem milhares de outros objetos que se movem nesse território gelado, muitos dos quais ainda estão pouco explorados. Esses corpos gelados podem oferecer pistas sobre como nosso sistema solar se formou bilhões de anos atrás. Cientistas estão ansiosos para aprender mais sobre esse espaço gelado, pois ele guarda segredos relacionados à origem da Terra e de nossos vizinhos planetários. Quais descobertas nos aguardam no cinturão de Kuiper? A chama da vela cria pequenos diamantes a cada segundo. Pode parecer incrível, mas ao acender uma vela, você não está apenas acendendo o pavio, você está iniciando uma reação química surpreendente. A cada segundo, essa chama produz cerca de 1,5 milhão de nanopartículas de diamante. Esses pequenos diamantes, conhecidos por sua resistência e beleza, se formam a partir do carbono presente na cera da vela.
Quando a cera queima, os átomos de carbono se rearranjam de uma maneira especial devido à alta temperatura, resultando na formação dessas nanopartículas. No entanto, não se empolgue demais com a ideia de coletá-las. O calor da chama faz com que esses diamantes queimem quase instantaneamente, desaparecendo no ar. Esse processo incrível mostra como até as coisas mais simples podem ter uma química extraordinária. É um lembrete vívido das maravilhas que acontecem bem diante de nós, muitas vezes sem que percebamos. Então, da próxima vez que você acender uma vela, pense nessas partículas de diamante efêmeras dançando na chama. Não é uma ideia fascinante? Você sabia que o serviço militar obrigatório terminou em 1973? Essa mudança significativa ocorreu após muitos anos de intensos debates e descontentamento público durante a Guerra do Vietnã. Antes disso, nos IUA, o serviço militar obrigava jovens homens a servir no exército, o que frequentemente gerava medo e protestos entre os convocados. Com o aumento da controvérsia sobre a guerra, muitos americanos começaram a questionar a moralidade do serviço militar obrigatório. Quando o serviço foi oficialmente encerrado, o exército dos Ewatsili passou a ser totalmente voluntário, permitindo que as pessoas escolhessem se queriam servir, ao invés de serem forçadas por lei. Essa mudança não apenas transformou a estrutura do exército, mas também refletiu a mudança de atitude em relação à guerra e ao serviço. Hoje, o exército voluntário continua a cumprir suas funções, mas a história do serviço militar obrigatório nos lembra dos sacrifícios feitos durante os conflitos e da importância da escolha individual ao servir o país. Um fato interessante sobre hipopótamos. O hipopótamo, muitas vezes visto como um gigante gentil, é na verdade muito bem adaptado à vida na água. Esses enormes animais passam a maior parte do tempo submersos, deslizando graciosamente sob a superfície para se refrescar sob o sol quente. Surpreendentemente, apesar de serem herbívoros e se alimentarem de grama, os hipopótamos têm alguns dos dentes mais longos entre os mamíferos terrestres. Suas impressionantes presas podem crescer mais de 50 centímetros. Embora se alimentem principalmente de plantas, esses dentes poderosos são afiados o suficiente para se defenderem em caso de ameaça. Hipopótamos podem ser bastante territoriais, especialmente na água, e seu peso, combinado com suas enormes mandíbulas, os torna um dos animais mais perigosos da África. Portanto, embora possam parecer calmos e preguiçosos, não se deixe enganar. Os hipopótamos são nadadores poderosos, prontos para defender seu território quando necessário. Você já viu Júlio Iglesias em As Garotas de Ouro? Essa famosa série de comédia é lembrada pelo incrível cameo do cantor, que trouxe ainda mais charme ao show. Em um dos episódios divertidos, os personagens foram a Paris, onde tiveram um encontro agradável com Iglesias, conhecido por suas baladas românticas e carisma. A cena combinou humor e música, mostrando como a série integrava celebridades reais em suas histórias. As Garotas de Ouro, que foi ao ar de 1985 a 1992, contava a história de 4 mulheres icônicas que exploravam a amizade, amor e a vida em seus anos dourados. Este episódio não só destacou o carisma de Iglesias, mas também mostrou como a série ressoava com o público, tornando-se um clássico. Os fãs ainda lembram com carinho desse encontro inesperado, nos lembrando de como a cultura pop pode criar momentos emocionantes e memoráveis. Ao assistir aos episódios antigos, preste atenção nas performances incríveis e quem sabe você até cante junto com os personagens. Então você já experimentou essa combinação icônica de comédia e celebridades. Os lutadores de sumô alimentam seus corpos enormes com um prato tradicional chamado shanko-nabe. Este prato nutritivo é rico em proteínas, graças à mistura de carne, peixe, legumes e tofu. Eles costumam comer grandes porções e fazem várias refeições ao longo do dia. Para sustentar seus treinos intensos e manter seu tamanho impressionante, consomem entre 6.000 e 8.000 calorias por dia. Imagine como eles desfrutam de porções saborosas de shanko-nabe várias vezes ao dia para ganhar força e músculos. A receita do prato varia de lutador para lutador, cada um adicionando seus ingredientes secretos, tornando-o não apenas nutritivo, mas também uma obra-prima culinária pessoal. O equilíbrio de proteínas, vitaminas e minerais no shanko-nabe os ajuda a se recuperar após os treinos intensos e a manter altos níveis de energia.
Quem diria que um prato de ensopado poderia ter um papel tão importante no sucesso dos lutadores? Prepare-se para se surpreender com o lugar engraçado. Esse termo curioso se refere ao nervo ulnar, que passa pela parte interna do seu cotovelo. Quando você bate nesse nervo, muitas vezes, ao se chocar com algo duro, sente uma sensação de formigamento ou dor que pode parecer engraçada. É um lembrete vívido de como nossos nervos são sensíveis. O nervo ulnar é responsável pelas sensações no dedo anelar, e no mínimo então, quando ele é atingido, envia sinais mistos para o cérebro. Embora não seja um osso, esse apelido pegou, adicionando um toque de humor à situação. É incrível como algo simples pode nos fazer rir enquanto esfregamos os cotovelos. Na próxima vez que você bater o cotovelo e sentir aquele formigamento familiar, saberá que é seu lugar engraçado se manifestando. Então, da próxima vez que ouvir alguém chamando assim, lembre-se da ciência por trás desse humor. Você sabia que as cobras podem ouvir vibrações? Ao contrário do que muitos pensam, as cobras não são completamente surdas. Embora não tenham orelhas externas como os humanos ou cães, elas conseguem captar sons de uma forma diferente. Em vez de perceber ondas sonoras pelo ar, as cobras sentem vibrações através do chão. Seus corpos são adaptados para detectar essas mudanças, o que as ajuda a perceber movimentos e sons ao redor. Quando uma cobra está em uma superfície, como o chão ou um galho, ela pode sentir até as menores oscilações, o que a torna atenta a potenciais presas ou predadores. Essa habilidade especial de ouvir é vital para sua sobrevivência, especialmente porque muitas cobras dependem da camuflagem durante a caça. Então, da próxima vez que você ver uma cobra descansando ao sol, lembre-se de que ela não está apenas tomando sol, ela também está sintonizada com o mundo sob suas escamas. Você não vai acreditar no que acontece com os mergulhadores e seus wetsuits. Quando os mergulhadores se aventuram em águas frias, ocorre um fenômeno curioso. Eles frequentemente sentem vontade de ir ao banheiro. A água fria pode enganar o corpo, fazendo-o pensar que é hora de uma pausa, e muitos mergulhadores buscam soluções rápidas e divertidas. Como sair da água não é tão fácil, alguns decidem fazer suas necessidades diretamente no wetsuit. Pode parecer estranho, mas os mergulhadores brincam sobre reciclar calor nesse contexto, já que o calor do wetsuit ajuda a lidar com a temperatura fria. Essa prática não é apenas uma piada, ela também é prática. O wetsuit mantém o calor, permitindo que os mergulhadores aproveitem suas aventuras subaquáticas sem interrupções. Então, da próxima vez que você ver alguém de wetsuit pronto para mergulhar, lembre-se de que eles podem enfrentar desafios além das profundezas do oceano. Prepare-se para se surpreender com a diferença do chocolate. O chocolate europeu é geralmente mais cremoso do que o americano, devido a uma receita única com alto teor de leite e cacau. Essa textura cremosa cria um sabor rico e sofisticado, muito apreciado pelos amantes de chocolate. Por outro lado, o chocolate americano frequentemente contém ácido graxo, usado para aumentar a durabilidade. Embora isso possa parecer prático, esse ingrediente pode deixar um gosto estranho que alguns não gostam. Na verdade, o sabor único do chocolate europeu é reconhecido mundialmente, e países como Bélgica e Suíça são famosos por suas delícias requintadas. Então, da próxima vez que você saborear chocolate, preste atenção na diferença. Você vai escolher o prazer cremoso do chocolate europeu ou a versão americana mais familiar. Suas papilas gustativas vão agradecer por essa aventura. Você não vai acreditar no que aconteceu com o USS Wisconsin. Em 1952, durante a Guerra da Coreia, um projétil de uma bateria de canhões de 155 mm da Coreia do Norte atingiu o USS Wisconsin. Felizmente, os danos foram leves, mas o incidente provocou uma resposta intensa. O Wisconsin, um poderoso encouraçado conhecido por seu poder de fogo, não hesitou. Ele respondeu com um disparo de todos os 9 canhões de 16 polegadas, Mark VII, lançando uma chuva de fogo que destruiu completamente a bateria norte-coreana. Esse confronto destacou a intensidade da guerra naval na época e mostrou a força das forças navais americanas. O USS Wisconsin, equipado com canhões modernos, era um adversário temível no conflito, e esse evento permanece como um exemplo claro de como a situação pode se agravar rapidamente em uma guerra. As ações daquele dia não apenas demonstraram o poder militar, mas também moldaram estratégias que influenciarão as batalhas navais no futuro.
Descubra a divertida origem do nome Why Not Carolina do Norte. Esta cidade tem um nome único, que surgiu de uma sugestão brincalhona de um morador durante uma conversa sobre o nome da comunidade. Em vez de escolher um nome tradicional, o morador simplesmente fez a pergunta: por que não? Essa abordagem leve reflete uma atitude positiva em relação à tomada de decisões, inspirando outros a abraçar a espontaneidade e a criatividade. Não é surpresa que esse nome ressoe tanto com os locais quanto com os turistas, lembrando a todos que, às vezes, as melhores decisões vêm de um pensamento descontraído e aventureiro. Localizada no coração da Carolina do Norte, Why Not é um testemunho do charme das ideias simples. Esse nome convida cada um a refletir sobre sua vida. O que fariam se adotassem a filosofia do por que não? Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma nova aventura ou ideia, pense em Why Not? O que você se atreveria a tentar a seguir? Você já se perguntou por que os peixes parecem tristes? O Arguro pelicus, frequentemente chamado de peixe mais triste do mundo, tem um rosto que pode derreter o coração até do observador mais resistente. Com seus olhos caídos e boca triste, esse peixe único parece sempre insatisfeito, criando uma atmosfera sombria que provoca empatia. Habitante das profundezas do oceano, o Arguro pelicus se adaptou ao seu ambiente de maneiras interessantes, e sua aparência melancólica pode ter um significado que vai além da simples tristeza. Alguns pesquisadores sugerem que seu aspecto triste ajuda a camuflá-lo nas profundezas sombrias do oceano, tornando-o menos visível para os predadores. O oceano pode ser um lugar difícil para muitas criaturas, e parece que esse peixe encontrou uma estratégia de sobrevivência única. Ao observar esse peixe nadando silenciosamente na água, você pode se perguntar sobre os sentimentos dos animais em geral. Eles sentem tristeza ou alegria como nós? Refletindo sobre essa questão, você pode se encantar com a fascinante vida do Arguro pelicus. Descubra a magia do Festival Mundial de Balões. Este evento vibrante acontece em León, Guanajuato, e apresenta centenas de balões coloridos que enfeitam o céu. Todo mês de novembro, o festival atrai milhares de visitantes que vêm admirar as vistas impressionantes e participar de atividades emocionantes. Além dos belos balões, os convidados podem aproveitar música ao vivo que enche o ar de energia e ritmo. Além disso, os amantes da gastronomia podem experimentar uma variedade de delícias culinárias, desde pratos mexicanos tradicionais até cozinhas internacionais. O festival não é apenas sobre balões, é uma celebração cultural que une pessoas de todos os cantos do México e além, tornando-se uma experiência verdadeiramente inesquecível. Com paisagens deslumbrantes, entretenimento emocionante e uma atmosfera amigável, o Festival Mundial de Balões é um evento que definitivamente vale a pena ver para quem deseja desfrutar de um pouco de magia no céu. É verdade que os gecos podem regenerar suas caudas. Com certeza, algumas espécies incríveis de gecos têm uma habilidade notável chamada autotomia, que lhes permite soltar suas caudas quando encontram predadores. Essa estratégia esperta de sobrevivência lhes dá uma chance de escapar, enquanto o predador fica distraído com a cauda que se mexe, mas isso é só o começo. Assim que o perigo passa, os gecos podem, com o tempo, regenerar suas caudas perdidas. Embora a nova cauda possa não parecer exatamente como a original, ela ainda desempenha uma função importante. A cauda regenerada geralmente tem uma textura ou cor diferente e é composta principalmente de cartilagem em vez de osso. Essa adaptação incrível mostra a criatividade e a resiliência da natureza, provando que até na vida selvagem, a capacidade de se recuperar após uma ameaça pode salvar vidas. Não é surpreendente como a vida encontra um caminho? Um fato interessante sobre a bandeira do Japão. A bandeira do Japão, frequentemente chamada de Nishoki ou bandeira do sol, é facilmente reconhecível pelo seu design simples, mas impactante, um círculo vermelho sobre um fundo branco. Esse círculo vermelho simboliza o sol, que tem um profundo significado cultural para o povo japonês. Na mitologia japonesa, a deusa do sol Amaterasu ocupa um lugar central nas suas tradições, tornando o sol um símbolo de vida e energia. A bandeira foi oficialmente adotada em sua forma moderna em 1870 e reflete a longa história e rica herança cultural do Japão. Antes disso, variações da bandeira foram usadas ao longo dos séculos, especialmente no mar durante batalhas e comércio. Hoje, o Nishoki não é apenas uma bandeira, ele representa o espírito e a unidade da nação,
e é orgulhosamente exibido durante festas e eventos nacionais. Você já parou para pensar no que realmente simboliza a bandeira do seu país? Descubra o mundo oculto da cobra verde. Este incrível réptil vive nas densas florestas tropicais da América Latina e tem uma habilidade impressionante de se camuflar entre folhas e cipós. Com sua cor verde brilhante e corpo esguio, a cobra verde quase desaparece, tanto para predadores quanto para suas presas. Curiosamente, ela não representa ameaça para pessoas ou outros animais, pois não é venenosa e não é agressiva. Em vez disso, confia em sua camuflagem para capturar pequenos pássaros e lagartos, tornando-se uma caçadora habilidosa, apesar de seu caráter inofensivo. Essa cobra fascinante desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio das espécies em seu habitat. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se da cobra verde e suas impressionantes habilidades de camuflagem. Quantos outros seres conseguem se misturar tão bem com o ambiente? Você vai se surpreender com a aranha de Natal da Ucrânia. Essa criatura encantadora tem um papel especial no folclore ucraniano, simbolizando sorte e prosperidade durante as festas. Tradicionalmente, as famílias decoram suas árvores de Natal com enfeites em forma de aranha, ou até mesmo teias de aranha reais, para atrair bênçãos para seus lares. A lenda frequentemente conta sobre uma mulher pobre que, na manhã de Natal, acordou e descobriu que uma aranha havia tecido lindas teias em sua árvore, transformando enfeites simples em um espetáculo brilhante. Essa história mágica destaca a alegria e o calor do Natal na Ucrânia, mostrando como diferentes culturas usam símbolos únicos para expressar esperança e boa vontade. Imagine-se reunindo-se com seus entes queridos, compartilhando essa linda história e adicionando enfeites divertidos que celebram não apenas o espírito do Natal, mas também o folclore fascinante que enriquece a festividade. Então, da próxima vez que você pendurar esses enfeites, lembre-se da aranha de Natal e do que ela simboliza. Um pouco de sorte e muito amor. Que maneira maravilhosa de celebrar esta temporada! Acredite ou não, artistas japoneses criam esculturas de doces. No Japão, a incrível arte do Amishi transforma açúcar quente em obras-primas comestíveis. O processo começa aquecendo o açúcar a 80 graus Celsius, tornando-o macio e maleável. Os artistas habilidosamente usam pinças e tesouras para moldar o açúcar derretido em padrões complexos, de delicadas flores a animais divertidos. Enquanto trabalham, o doce começa a esfriar e endurecer, preservando suas incríveis criações por um tempo. Cada escultura não é apenas um espetáculo, também pode ser comida. Este ofício único combina habilidades culinárias e visão artística, permitindo a criação de belas guloseimas que podem ser admiradas antes de satisfazer a vontade de doce. O Amishi demonstra a tradição japonesa de meticuloso domínio e criatividade, convidando o público a apreciar a beleza de algo tão efêmero. Então, da próxima vez que você saborear um doce, pense no incrível trabalho envolvido na criação dessa obra de arte impressionante. O que você acha de doces que são ao mesmo tempo bonitos e comestíveis? Quando os fusos horários mudaram o nosso mundo. No final do século XIX, a confusão com os horários dos trens deixava viajantes e empresas ferroviárias malucos. As cidades ajustavam seus relógios de acordo com a posição do Sol, o que causava confusão e atrasos. Para resolver esse problema, em uma conferência internacional em 1884, foram estabelecidos 24 fusos horários padronizados, mudando radicalmente nossa percepção do tempo. De repente, os trens passaram a operar de forma mais eficiente em longas distâncias, e as pessoas podiam agendar encontros ao redor do mundo, sem a dor de cabeça de calcular os diferentes horários locais. Essa inovação tornou a vida cotidiana mais sincronizada, permitindo que todos organizassem suas rotinas e viajassem sem problemas. Hoje, os fusos horários desempenham um papel importante em nossas vidas interconectadas, desde a coordenação de chamadas internacionais até o planejamento de eventos globais. Imagine como tudo seria diferente sem eles. Você sabia que a Samoa Gyan lançou uma companhia aérea? Pode parecer surpreendente, mas o ex-jogador ganês não é apenas uma estrela do esporte, mas também um empresário inteligente. Em 2017, Gyan anunciou o lançamento da BabyJet Airlines, com o objetivo de melhorar a conectividade aérea em Gana e na África Ocidental. A companhia aérea reflete seu desejo de desenvolver seu país natal, oferecendo opções de viagem acessíveis e convenientes.
A visão de Guian vai além do campo de futebol, pois ele quer promover o crescimento econômico por meio da melhoria das opções de transporte. Com a Baby Jet Airlines, os passageiros podem desfrutar de voos confortáveis, o que é crucial para o turismo e os negócios na região. A trajetória de Asamoah guiando o futebol para os negócios mostra como os atletas podem ter um impacto significativo em outras áreas. Investindo na aviação, Guian espera criar empregos e contribuir para o desenvolvimento regional. É impressionante ver como figuras esportivas como ele fazem a transição para o mundo dos negócios, usando sua fama e recursos para o bem de suas comunidades. Quais outros atletas você acha que seguirão seu exemplo? Por que celebramos o Dia da Queima dos Bonecos de Neve? Esta festa inusitada acontece no dia 20 de março e tem uma história interessante ligada a Michigan. A tradição começou em 1971, na Universidade do Lago Superior, onde os estudantes queriam encontrar uma maneira divertida de comemorar a chegada da primavera. Inspirados por um festival alemão, os participantes queimam um boneco de neve de palha, simbolizando o fim do inverno e a alegre expectativa de dias quentes. Quando as pessoas se reúnem ao redor da fogueira, elas compartilham risadas, histórias e esperanças de um futuro sem neve. Com o tempo, a festa se tornou popular, unindo estudantes e moradores locais para se divertirem e reconhecerem a mudança das estações. Pode parecer estranho celebrar queimando um boneco de neve, mas é uma forma leve de se despedir do inverno. Então, se você estiver em Michigan em março, não perca a chance de participar dessa divertida tradição. Quem diria que se despedir da neve poderia ser tão agradável? Vamos revelar a verdade sobre os pepinos do Mar Rosa. Esses incríveis seres marinhos, conhecidos pela sua cor única, podem medir de 10 a 30 centímetros. Mas o que impressiona ainda mais é a sua capacidade de sobreviver em diferentes profundidades do oceano, de 137 metros a 5.500 metros. Essa adaptabilidade permite que eles vivam em várias condições marinhas, mostrando sua resistência. Os pepinos do Mar Rosa desempenham um papel importante em seus ecossistemas, alimentando-se de materiais orgânicos que se acumulam no fundo do oceano. Ao se moverem em seus habitats, eles ajudam no ciclo de nutrientes e contribuem para a saúde dos ecossistemas marinhos. Na próxima vez que você pensar na vida marinha, lembre-se do pepino do Mar Rosa, um herói injustamente esquecido das profundezas. Como esses seres se adaptam a condições tão extremas? Vamos revelar a verdade sobre o passado do Texas. A maior parte do que hoje chamamos de Texas já foi conhecida como Novas Filipinas durante o período colonial espanhol. Esse nome fascinante reflete a complexa história e as influências culturais que moldaram essa região. No século XVIII, exploradores e colonos espanhóis chegaram conquistando vastas terras, incluindo o atual Texas. O nome Novas Filipinas surgiu do desejo de homenagear o rei Filipe II da Espanha. Quando os colonos espanhóis fundaram missões e comunidades, eles misturaram seus costumes com as culturas locais, criando uma rica paleta histórica que ainda influencia o Texas. O legado das Novas Filipinas pode ser visto em vários aspectos da cultura texana, da arquitetura à culinária. Compreender esse contexto histórico nos permite apreciar as diversas raízes do Texas, lembrando que as histórias do passado continuam a moldar nossa identidade moderna. Não é incrível como a história pode redefinir um lugar? Você já pensou em tornados na Grã-Bretanha? Pode te surpreender saber que, embora os Estados Unidos tenham o maior número de tornados, a Grã-Bretanha, na verdade, tem a maior densidade de tornados por milha quadrada. Esse fato interessante destaca as condições climáticas únicas da Grã-Bretanha, onde essas tempestades em forma de redemoinho podem ocorrer com mais frequência em áreas específicas. Apesar de o Seattle e Nelma registrarem mais tornados no geral, a paisagem da Grã-Bretanha permite a formação de grupos de tornados menores, frequentemente chamados de mini-redemoinhos, sem muito aviso. Curiosamente, a grande maioria desses tornados na Grã-Bretanha é relativamente fraca e causa pouco ou nenhum dano. No entanto, eles podem ser fenômenos fascinantes de se observar. Então, da próxima vez que você pensar em tornados, não se limite apenas às poderosas tempestades da América. Lembre-se de que na Grã-Bretanha, eles podem aparecer com mais frequência em formas menores. Que outras surpresas climáticas estão esperando para serem descobertas? Vamos revelar a verdade sobre a Batalha de Stiklestad. Essa batalha épica na Noruega, em 1030, mudou a história da região. Conhecida como a Batalha do Milênio, foi um momento crucial quando o rei Olaf II Tryggvason, defensor do cristianismo,
enfrentou uma coalizão de líderes vikings pagãos. Essa batalha não foi apenas sobre espadas e escudos. Simbolizou a luta entre as antigas tradições norueguesas e a crescente influência do cristianismo. Apesar da bravura de Olaf, ele acabou sendo derrotado, o que trouxe mudanças significativas nas práticas culturais e religiosas da Noruega. Após sua morte, Olaf foi reconhecido como mártir, e seu legado ajudou a espalhar ainda mais o cristianismo na região. As consequências da batalha estabeleceram as bases para o futuro da Noruega, e isso é sentido até hoje, mostrando como um único evento pode moldar a identidade de uma nação por séculos. O que você acha que definiu o futuro da sociedade viking? Você sabia que a uva para vinho se transforma em passas? Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o escritório de produção de materiais de guerra do Sietra, Waula, tomou uma decisão surpreendente. Toda a uva cultivada na Califórnia deveria ser transformada em passas. Essa mudança ocorreu porque as passas eram consideradas um alimento mais valioso. Ao contrário do vinho, que podia estragar, as passas não se deterioravam e forneciam os nutrientes necessários, tornando-se uma excelente opção para soldados e civis, enfrentando a escassez de alimentos. O clima seco da Califórnia era perfeito para essa transição. Os agricultores rapidamente adaptaram suas vinhas, secando as uvas ao sol, para produzir lanches saborosos e nutritivos. Esse esforço não apenas ajudou a sustentar a população em tempos difíceis, mas também garantiu a resiliência da comunidade agrícola. O inesperado aumento na produção de passas foi uma decisão inteligente e mostrou como a criatividade pode prosperar mesmo em condições desafiadoras. Você sabia que o Nilo e o Saara estão na África? Isso pode te surpreender. A África não é apenas o berço da civilização, mas também abriga o rio mais longo do mundo, o Nilo, que tem cerca de 6.650 quilômetros de extensão. Ele atravessa 11 países, incluindo Egito e Sudão, e ao longo de milênios foi uma fonte vital para as comunidades locais. O Nilo é famoso por sua importância histórica, sustentando civilizações antigas e a agricultura. Já o Saara, a maior deserto quente do planeta, cobre impressionantes 9,2 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale aproximadamente ao tamanho de todo o território dos Estados Unidos. Este vasto deserto é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, flora e fauna únicas, além das diversas culturas que prosperam em suas condições desafiadoras. Juntos, o Nilo e o Saara mostram a incrível diversidade natural e a rica história da África. Não é impressionante como esses dois gigantes moldam o continente? Você acredita que cantar em um coral aumenta os hormônios da felicidade? Estudos mostram que participar de um coral pode reduzir significativamente o estresse e aumentar a produção de hormônios da felicidade em nosso corpo. Quando cantamos juntos, especialmente em grupo, como em um coral, nosso cérebro libera a ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. Essa substância incrível nos ajuda a nos sentirmos mais conectados aos outros e melhora nosso humor. Cantar também promove a respiração profunda, o que pode aumentar o nível de oxigênio no sangue, ajudando no relaxamento e no bem-estar emocional. Além disso, a alegria da harmonia e da música em conjunto cria um senso de comunidade e pertencimento. Não se trata apenas de acertar as notas, é uma experiência emocional que eleva o espírito. Participar de um coral pode ser uma ótima maneira de aliviar o estresse, especialmente no nosso mundo acelerado. Não importa se você é um cantor experiente ou está tentando pela primeira vez, o simples ato de unir vozes pode transformar seu dia e te deixar mais feliz do que nunca. Que tal experimentar? Por que Elizabeth Taylor usava um diamante de $1 milhão? Em 1964, essa atriz lendária chamou a atenção, não apenas por seu talento, mas também por um magnífico diamante avaliado em mais de $1 milhão em seu filme. Essa pedra deslumbrante era tão única que precisou de um seguro especial. Elizabeth usou essa joia incrível para dar um toque de glamour ao filme, atraindo o olhar do público tanto na tela quanto fora dela. Os diamantes sempre simbolizaram luxo e beleza, mas essa pedra levou isso a um novo nível. O filme, onde ela atuou ao lado de um parceiro famoso, se tornou um sucesso em parte graças à presença extravagante da joia. O amor de Elizabeth Taylor por joias era bem conhecido. Ela disse famosa: "Grandes garotas precisam de grandes diamantes."
Isso era especialmente verdadeiro para seu papel nesse filme, já que o diamante não era apenas um adereço, mas um personagem por si só. Seu brilho combinava com o poder estelar de Taylor, criando um momento inesquecível na história do cinema. Você consegue imaginar o alvoroço que causou quando o público a viu pela primeira vez com uma joia tão requintada? Difícil de acreditar, mas animais também foram julgados. No passado, os animais não eram apenas animais de estimação ou amigos da agricultura. Eles realmente foram julgados por crimes, e essa prática estranha continuou até o século XVIII. As pessoas acusavam diversos animais, de porcos a ratos, de crimes como agressão a pessoas ou danos à propriedade. Imagine um porco em um luxuoso tribunal, acusado de má conduta. Esses processos frequentemente contavam com advogados e juízes de verdade, e às vezes os animais até tinham defensores que defendiam sua inocência. No entanto, à medida que a sociedade evoluiu e entendemos que os animais não conseguem perceber o que é certo ou errado, esses processos absurdos foram desaparecendo. Hoje, ao reconhecermos os direitos e o bem-estar dos animais, a ideia de um drama judicial com um cachorro ou um gato parece mais uma cena de um filme estranho do que uma história real. Como chegamos a isso a partir daqueles tribunais incomuns? Você sabia que os machos dos perus podem cacarejar? Essa característica única os destaca entre os amigos emplumados. Apenas os machos dos perus conseguem emitir esse cacarejo característico, um som alto e ressonante que desempenha uma função importante. Os machos usam esse som para se fazerem notar durante a época de acasalamento, avisando outros machos que estão por perto e tentando atrair parceiras potenciais. Enquanto isso, as fêmeas se comunicam de forma diferente, emitindo estalos e piados em vez de cacarejos. Esses sons mais suaves ajudam-nas a manter contato com o grupo sem chamar muita atenção. Portanto, quando você ouvir o cacarejo de um peru na natureza, lembre-se de que é um macho em ação. Essa interessante diferença nos estilos de comunicação mostra a diversidade da família dos perus e destaca como cada sexo desempenha seu papel na natureza. Não é incrível como os animais desenvolveram maneiras tão especializadas de se comunicar? Você vai se surpreender com a tradição do faca de ouro na Noruega. Todo mês de novembro, os noruegueses celebram uma festa única que destaca o país. Graças a um sistema fiscal especial, os cidadãos recebem recursos extras para tornar suas comemorações de Natal ainda mais especiais. Um dos momentos mais luxuosos desse evento é a oportunidade de cortar os pratos com uma faca de ouro, que dá um toque especial à festa. Imagine-se sentado à mesa lindamente decorada, usando um utensílio que brilha como um tesouro. Essa abordagem original à tributação não só traz alegria, mas também destaca a atmosfera de felicidade e generosidade nas comunidades. Famílias se reúnem para compartilhar delícias festivas, rir e criar memórias inesquecíveis. É uma tradição tocante que mostra como a atenção à felicidade pode mudar nossa maneira de viver momentos juntos. Como a sua cultura reflete o espírito de alegria nas festas? Você já se perguntou por que as mulheres espartanas eram únicas? Na Grécia Antiga, a maioria das mulheres tinha direitos limitados e muitas vezes não eram consideradas cidadãs plenas, o que significava que não podiam possuir terras ou tomar decisões importantes sobre suas vidas. No entanto, as mulheres espartanas se destacavam. A sociedade de Esparta valorizava a força e a habilidade militar, levando à crença de que mães fortes criam guerreiros fortes. Essa ideia deu às mulheres espartanas alguns direitos surpreendentes, como a possibilidade de possuir bens e participar de atividades físicas. Diferente das mulheres em outras cidades-estado, elas desempenhavam um papel mais significativo na sociedade, incluindo a administração de propriedades, enquanto os homens estavam em guerra. As mulheres espartanas eram incentivadas a se manterem em forma e até participavam de competições esportivas. Esse status único lhes permitia desfrutar de uma liberdade que muitas mulheres gregas só podiam sonhar. Não é incrível como os valores de uma sociedade podem impactar a vida das mulheres de maneiras tão diferentes? É verdade que no Mississippi começaram a permitir visitas conjugais? Sim, é verdade. Em 1950, o Mississippi foi o primeiro estado a permitir essas visitas, com o objetivo de incentivar os homens presos, especialmente os negros, a se esforçarem mais durante a pena. A ideia era que essas visitas fortalecem os laços familiares, o que pode levar a um melhor comportamento e até reabilitação.
Avançando para 2024, apenas 4 estados ainda mantêm essa prática: Califórnia, Connecticut, Nova York e Washington. Esses estados entendem que manter os laços familiares é fundamental para a reintegração dos presos na sociedade. Embora as visitas conjugais sejam um tema polêmico, os defensores afirmam que elas ajudam a reduzir a reincidência e melhoram as relações familiares. Por outro lado, os críticos expressam preocupações sobre justiça e segurança. O que você acha? Mais estados deveriam adotar essa prática? E se eu te contar sobre o efeito Magnus? Esse princípio físico fascinante ajuda a entender como os jogadores de beisebol lançam bolas curvas e como as estrelas do futebol fazem a bola girar no ar. Quando a bola gira durante o voo, o ar ao seu redor se move em diferentes velocidades de cada lado. Isso cria áreas de alta e baixa pressão, fazendo com que a bola se desloque em uma curva, desviando de forma inesperada. Os atletas usam esse efeito com maestria para confundir os adversários durante o jogo, mostrando como a ciência pode melhorar a estratégia e a criatividade no esporte. Imagine um arremessador lançando uma bola curva que de repente cai antes de chegar à base, ou um jogador de futebol que faz um chute que contorna a barreira de defensores. Essa interseção entre física e esporte não só surpreende os espectadores, mas também destaca as incríveis maneiras como os atletas aplicam princípios científicos para ganhar vantagem. Compreender o efeito Magnus pode aprofundar sua apreciação por esses momentos emocionantes no esporte. Então, da próxima vez que você ver uma bola curva impressionante ou uma cobrança de falta bem executada, lembre-se da ciência por trás disso. Você sabia que nosso cérebro pode criar memórias falsas? É impressionante como nossa mente funciona, mas às vezes isso pode nos enganar. Quando tentamos lembrar de eventos do passado, nosso cérebro às vezes preenche lacunas com detalhes que na verdade não aconteceram. Esse processo é chamado de distorção da memória e ocorre porque nosso cérebro busca criar uma narrativa coerente a partir de informações desconexas. Imagine que você está montando um quebra-cabeça sem todas as peças. Você pode adivinhar o que está faltando. É por isso que 2 pessoas podem lembrar do mesmo evento de maneiras diferentes. As perspectivas individuais, emoções e até experiências recentes influenciam suas memórias. O mais surpreendente é que muitos de nós não percebemos que essas distorções acontecem. Portanto, da próxima vez que você contar uma memória com confiança, pergunte a si mesmo: isso pode ser mais uma invenção do que verdade? Compreender isso nos ajudará a apreciar a natureza peculiar da memória humana. Prepare-se para se surpreender com o enorme outdoor de gato em Tóquio. Este incrível painel digital 3D exibe um enorme gato realista que se tornou uma verdadeira sensação. Localizado na movimentada área de Shibuya, ele atrai diariamente milhares de visitantes que querem registrar esse espetáculo fascinante. O outdoor utiliza tecnologias holográficas modernas, fazendo com que o gato pareça saltar para a rua. As pessoas não conseguem resistir a parar e admirar, tirando fotos e compartilhando nas redes sociais. O design não só impressiona com seus efeitos visuais vibrantes, mas também desperta interesse nas tecnologias por trás desses displays impactantes. Com suas expressões brincalhonas e elementos interativos, o gigante gato é mais do que uma propaganda, é uma obra de arte que une criatividade e tecnologia moderna. Este outdoor inspirará inovações futuras na publicidade urbana. Por que a casa tem tanta importância histórica? A casa não é apenas uma palavra, é uma janela para um passado fascinante que tem cerca de 4.000 anos. Esse conceito ou objeto tem raízes profundas em civilizações antigas, como o Egito, a China e a Grécia, que usaram a casa de várias maneiras, moldando suas sociedades. Por exemplo, no Egito, a casa estava frequentemente ligada aos seus complexos sistemas de comércio, ajudando os comerciantes nos movimentados mercados do Nilo. Ao mesmo tempo, na antiga China, ela era parte essencial das práticas tradicionais, refletindo o rico patrimônio cultural daquela época. Até mesmo na Grécia, a casa encontrou seu lugar em discussões filosóficas e expressões artísticas. Cada civilização acrescentou seu toque único, demonstrando a versatilidade e a importância da casa. Hoje, podemos explorar os vestígios dessas práticas antigas, entendendo como elas influenciam a cultura e a sociedade modernas. A história da casa é uma viagem fascinante no tempo. Que lições podemos aprender com sua rica história? O que realmente move nossos pensamentos todos os dias? As pessoas geram entre 12.000 e 60.000 pensamentos diariamente, e esse número é impressionante. Mas aqui está o ponto.
cerca de 80% desses pensamentos costumam ser negativos. Essa tendência natural ao pensamento negativo reflete a incrível capacidade do nosso cérebro de pensar criticamente e resolver problemas. É quase como se nossa mente estivesse programada para notar perigos ou dificuldades, o que nos ajuda a lidar com a vida. No entanto, o excesso de negatividade pode nos afetar, causando estresse e ansiedade. Por isso, é tão importante praticar o pensamento positivo e a atenção plena. Técnicas como manter um diário de gratidão ou fazer exercícios simples de respiração profunda podem ajudar a mudar nosso foco de problemas para oportunidades, promovendo um pensamento mais saudável. Então, por que não dedicar um momento para refletir sobre seus pensamentos hoje? Eles te elevam ou te puxam para baixo? O primeiro single de Elvis Presley mudou a música para sempre. Em 1954, o jovem Elvis gravou a canção That's All Right, e isso se tornou um verdadeiro marco no mundo da música. Com sua mistura única de rockabilly e rhythm and blues, Elvis trouxe um som novo que ninguém tinha ouvido antes. A música foi lançada pela gravadora Sun Records e rapidamente chamou a atenção das rádios locais, tornando-o popular na região. Os fãs ficaram encantados com suas apresentações enérgicas e seu carisma no palco, criando uma força irresistível no mundo do entretenimento. Essa faixa não apenas mostrou seu incrível talento vocal, mas também marcou o início da era do rock and roll. Seu sucesso abriu caminho para uma série de hits, fazendo de Elvis o rei do rock and roll. Com o aumento da popularidade, ele inspirou muitos artistas e mudou para sempre a face da música popular. A partir desse único single, Elvis começou uma carreira que deixou uma marca indelével na indústria musical. Será que testemunhamos o nascimento de uma lenda com apenas uma canção? Por que a pele muda de cor após um transplante? Isso acontece durante os procedimentos de transplante de pele, especialmente após queimaduras graves. Os médicos frequentemente retiram pele de outra parte do corpo para cobrir a área danificada, permitindo que a pele ferida cicatrize. Um aspecto interessante desse processo de recuperação é como a pele transplantada pode mudar de cor com o tempo. No início, o transplante pode parecer diferente, até se destacando em relação à pele ao redor. No entanto, com o passar do tempo, o transplante se integra, se adaptando e se transformando para combinar com a área circundante. Essa incrível capacidade mostra a resistência do nosso corpo e sua habilidade de se curar. Embora isso possa parecer preocupante para alguns, destaca a natureza dinâmica da nossa pele e seu desejo de se recuperar. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre transplante de pele, lembre-se de que não se trata apenas de cicatrização, é uma jornada incrível de adaptação. Por que esses animais não conseguem prender a respiração para sempre? Cobras d'água, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem parecer mestres do mundo subaquático, mas todos eles têm uma necessidade importante: oxigênio. Mesmo com suas adaptações, eles podem se afogar se ficarem debaixo d'água por muito tempo. Esses seres conseguem prender a respiração por um tempo impressionante. Por exemplo, uma baleia pode mergulhar a grandes profundidades e ficar submersa por mais de 1 hora. No entanto, por mais que consigam prender a respiração, eles ainda precisam voltar à superfície para respirar. Alguns animais, como os golfinhos, aprenderam a subir rapidamente, enquanto outros podem ter dificuldades se enfrentarem fortes correntes ou estresse. A capacidade de prender a respiração varia bastante. Por exemplo, algumas tartarugas podem ficar debaixo d'água por várias horas, enquanto muitas cobras só conseguem prender a respiração por pouco tempo. No final, essa necessidade de ar nos lembra que até os nadadores mais experientes devem respeitar os limites de seus corpos na água. Vamos revelar a verdade sobre as rãs venenosas. Esses anfíbios coloridos são conhecidos por suas cores vibrantes e incrível toxicidade, mas você sabia que elas perdem seu veneno quando criadas em cativeiro? Na natureza, as rãs venenosas se alimentam de formigas, besouros e térmitas que ingerem toxinas de plantas específicas. Essa dieta única permite que as rãs acumulem substâncias venenosas em sua pele, tornando-as perigosas para predadores. No entanto, em cativeiro, sua alimentação muda drasticamente. Sem acesso a alimentos venenosos, essas rãs param de produzir as substâncias que lhes conferem a fama mortal. Essa adaptação fascinante destaca a relação entre dieta e toxicidade na natureza, lembrando-nos das complexidades da vida selvagem. Portanto, se você encontrar uma rã venenosa em uma loja de animais, pode ter certeza de que é seguro manuseá-la. Não se preocupe com surpresas venenosas. Porque os tigres são nadadores e comunicadores incríveis.
Esses majestosos grandes felinos não são apenas poderosos predadores, mas também têm uma impressionante habilidade de nadar. Ao contrário de muitos outros grandes felinos, os tigres são nadadores natos, frequentemente entrando na água para se refrescar ou caçar. Sua força na água combina-se com agilidade, tornando-os caçadores eficazes mesmo em ambientes aquáticos. Mas isso não é tudo. Os tigres são conhecidos pelo seu rugido alto, que pode ser ouvido a até 3 km de distância nas florestas e selvas. Esse som incrível tem várias funções. Ajuda a marcar território e a se comunicar com potenciais parceiros. O rugido é produzido por cordas vocais especializadas, projetadas para criar vibrações poderosas que ressoam profundamente na garganta. Isso não só aumenta o volume, mas também permite que o som se espalhe por longas distâncias, garantindo que a mensagem seja ouvida. Com habilidades tão notáveis, os tigres realmente se destacam no reino animal. Você consegue imaginar encontrar uma dessas criaturas magníficas rugindo na natureza? Você consegue adivinhar o que realmente ajuda na regeneração do nosso corpo? Surpreendentemente, tanto as pontas dos dedos quanto o fígado têm habilidades incríveis de regeneração. Quando pensamos em regeneração, podemos imaginar super-heróis, mas isso é pura biologia. As pontas dos dedos podem cicatrizar e até se recuperar após lesões graves. Se você perder a ponta de um dedo, o corpo não só cicatriza a ferida, mas também consegue regenerar a pele, a unha e até algumas estruturas subjacentes. Esse é um processo fascinante que depende de como nossas células se comunicam e trabalham juntas. Por outro lado, o fígado é conhecido por sua excepcional capacidade de regeneração. Este órgão pode voltar ao tamanho normal mesmo após remoção cirúrgica ou danos devido a doenças. Células únicas do fígado, chamadas hepatócitos, podem se multiplicar rapidamente, permitindo a recuperação das funções. Essa habilidade é extremamente importante, pois o fígado desempenha um papel fundamental na desintoxicação do sangue e na produção de proteínas essenciais. Não é incrível como nossos corpos conseguem se restaurar e renovar de maneiras tão extraordinárias? Por que o teclado Dvorak é melhor que o QWERTY? Essa disposição interessante, patenteada por August Dvorak, gerou muitas discussões sobre a velocidade de digitação. Um estudo realizado pela Marinha dos Iwara mostrou que o design Dvorak pode aumentar a velocidade de digitação e reduzir a fadiga dos dedos, ao contrário do QWERTY, onde as letras estão dispostas de acordo com a mecânica das máquinas de escrever. O Dvorak foca em minimizar os movimentos dos dedos. Por exemplo, as letras mais usadas estão posicionadas de forma conveniente sob os dedos mais fortes. Quando as pessoas fazem a transição para o Dvorak, muitas relatam que digitam mais rápido e sentem menos tensão após longas sessões. Essa disposição de teclado não apenas busca aumentar a velocidade, mas também melhorar o conforto geral. Talvez essa inovação se torne o futuro da digitação, especialmente para aqueles que passam horas no teclado. Com seu design único e apoio de pesquisas científicas, o teclado Dvorak pode mudar nossa forma de interagir com as tecnologias. O que há de surpreendente em Leonardo da Vinci? Esse gênio não era apenas um artista e inventor. Ele tinha uma maneira única de registrar seus pensamentos. Leonardo escrevia suas anotações pessoais em espelho, então para lê-las era necessário um espelho. Essa técnica incomum estava relacionada à sua dislexia, uma condição que dificultava a leitura e a escrita. Em vez de deixar essa dificuldade impedi-lo, Leonardo a transformou em uma ferramenta de eficácia pessoal. Escrevendo de trás para frente, ele conseguia manter suas ideias em segredo dos olhares curiosos, enquanto registrava seus brilhantes pensamentos. Imagine como era difícil decifrar suas anotações com um espelho. Esse método também reflete seu espírito inovador. Ele sempre buscava soluções inteligentes para os problemas. A abordagem de Leonardo para anotar nos mostra que a criatividade pode assumir muitas formas. Ele criava arte através de suas anotações, assim como na tela. Um fato interessante sobre o Monte Rushmore. Este famoso monumento é uma escultura monumental esculpida diretamente na rocha de granito, representando os rostos de 4 ex-presidentes dos USA: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses impressionantes rostos tem cerca de 18 metros de altura e pode ser visto a muitos quilômetros de distância. O ambicioso projeto começou em 1927, sob a direção do escultor Gutzon Borglum,
e levou 14 anos para ser concluído. Os trabalhadores usaram dinamite e cinzéis para dar vida a essa grandiosa ideia, enfrentando condições climáticas difíceis e desafios técnicos. Este local se tornou um símbolo da história e da democracia americana, atraindo milhões de visitantes a cada ano, que vêm admirar a arte e a visão que transformaram a montanha austera em um tesouro nacional. Você consegue imaginar estar diante desses rostos gigantes, cada um representando um momento importante na história dos Sioux. Mira. O Monte Rushmore não apenas homenageia esses grandes líderes, mas também lembra o trabalho árduo e a determinação que moldaram a nação. Que outros monumentos incríveis têm histórias tão fascinantes? Você pode se surpreender. As cobras conseguem dissolver ossos. O ácido estomacal delas é tão forte que decompõe até materiais duros como ossos e dentes. Imagine um ser que pode engolir sua presa inteira, digerindo tudo, exceto pelos pelos e pelos. Ao contrário de alguns animais que conseguem processar todas as partes de sua comida, as cobras têm uma limitação única. Seus corpos produzem ácidos poderosos durante a digestão, permitindo extrair nutrientes essenciais dos alimentos, mas pelos e cabelos simplesmente passam pelo sistema. Por isso, após comer uma presa, você pode encontrar restos, como bolotas de pelos, que muitas vezes são regurgitadas depois. É uma visão fascinante de como essas répteis se adaptaram ao seu estilo de vida de caça. Existem mais de 3.000 espécies de cobras em todo o mundo, e cada uma encontrou maneiras de se alimentar e sobreviver em suas condições, mostrando a criatividade da natureza em questões de sobrevivência. Não é incrível como diferentes espécies lidam com a digestão